Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Aloísio Guigino, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Vamos, mais uma vez, dar continuidade a essa nossa conversa tão gostosa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo, que nos esclarece, que tira dúvidas de todos nós. E aquelas que ainda persistirem depois dessa nossa conversa, nós temos ainda um programa às quartas-feiras na Rádio Rio de Janeiro, que é Respondendo aos Ouvintes. E aí podemos enviar as nossas perguntas e continuar o nosso esclarecimento. Então nós estamos no capítulo 1º, Pequena Conferência Espírita. Nós estamos no terceiro diálogo, que é o diálogo com o religioso, onde são colocadas perguntas ou ponderações a respeito daquilo que o Espiritismo veio a trazer para todos nós. E nós estamos dando prosseguimento a um ponto que foi de muito interesse, que diz respeito à utilidade do Espiritismo, porque é questionada qual seria a utilidade do Espiritismo, tendo em vista que nós já temos esses esclarecimentos presentes em outras religiões já disponíveis. E Kardec, então, continuando na sua colocação, dentro da sua racionalidade, dentro do seu esclarecimento, e nós estamos falando aqui num ponto que é muito controverso ainda até hoje, quando colocam a dúvida se o Espiritismo é uma religião ou se é um código moral. E na realidade nós vimos e falamos nisso no nosso último encontro, que na realidade pode ser visto como uma religião, como o caminho que nos leva a nos aproximarmos de Deus, é o religare, não é? Mas não é uma religião como as religiões tradicionais, porque não tem todo esse aparato, esse contexto, não é dogmática, certo? Não tem essa hierarquia, certo? Não tem esses rituais. Então ela difere das demais religiões. Então seria uma religião à parte, certo? Mas é também, certo, uma religião porque nos leva a nos aproximarmos de Deus. Mas nos aproximarmos como? Através da adoção dos princípios morais que o Espiritismo nos esclarece e enfatiza a necessidade de que nós os adotemos. Então, na realidade, é uma mistura das duas coisas, e não importa a denominação que nós venhamos a dar, se é um código moral ou se é uma religião. Importa que nós entendamos qual é a proposta do Espiritismo e nós possamos nos dedicar, nos esforçar a praticarmos aquilo que ela nos aponta. Então, ainda dentro desse ponto da utilidade, certo, que o Espiritismo veio a trazer, certo, Kardec continua no seu raciocínio. A religião encontra, pois, um apoio no Espiritismo, não para as pessoas de vistas estreitas, que a veem integralmente na doutrina do fogo eterno, na letra mais que no espírito, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Então nós vemos, de um modo geral, nas religiões, que são, conforme já conversamos aqui também, doutrinas acabadas, cristalizadas e que se prendem essencialmente à letra. Então nós vemos, inclusive, hoje em dia, certo, em algumas religiões, que citam muito mais o demônio do que Jesus,
certo? Citam muito mais passagens do Antigo Testamento como base no seu raciocínio do que no Novo Testamento, que contém os ensinos de Jesus, que é aquilo que nós podemos dizer que é a base do cristianismo. Então, nós vemos que os interesses, as colocações que os homens fazem com relação àquilo que está disponível é que leva ao estabelecimento de caminhos nessas religiões e que nem sempre são caminhos adequados. Em uma palavra, continua Kardec, o Espiritismo engrandece e eleva as ideias, combate os abusos engendrados pelo egoísmo, a cobiça, a ambição, mas quem terá coragem de defendê-los e se declararem seus campeões? Se ele não é indispensável à salvação, facilita-a, firmando-nos no caminho do bem. Além disso, que homem sensato ousará avançar que a falta de ortodoxia é mais repreensível aos olhos de Deus que o ateísmo ou o materialismo? Então, com relação a esse parágrafo que nós acabamos de citar aqui, nós relembramos que o Espiritismo muda a bandeira que era existente até então, que era fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E nós vemos que ambas colocações são incompletas, porque conforme nós já lembramos aqui anteriormente, a verdade total, absoluta, ainda não está ao nosso alcance. Então, que verdade é essa que nos diz que fora dela não há salvação? E a outra coisa, fora da igreja não há salvação. E aí nós relembramos o que também já falamos aqui, qual igreja? Porque o próprio cristianismo tem várias vertentes que muitas vezes são antagônicas e que num passado não muito remoto levou a que essas correntes se opusessem com grande violência, implicando em mortes e dentro do protestantismo, catolicismo e vamos por aí afora. Então, nós verificamos que nenhuma dessas duas máximas são reais e atendem às necessidades e à proposta que o Cristo veio nos trazer, que é o amor, basicamente o amor. Então o Espiritismo, adotando a bandeira fora da caridade não há salvação, ela está em acordo pleno com aquilo que Jesus propôs, que é o amor. Porque a caridade nada mais é do que o amor em ação. É a possibilidade de nós podermos exercitar o amor ao próximo e, pelo amor ao próximo, alcançarmos o amor a Deus sobre todas as coisas. Então, quanto mais nós entendemos isso, mais nós percebemos a grandeza e a grande utilidade da doutrina dos Espíritos, que nos esclarece e nos consola. E Kardec, então, continua com a seguinte colocação. Apresento claramente as questões seguintes a quantos combatem o Espiritismo sob o ponto de vista de suas consequências religiosas. Então ele vai fazer algumas colocações sobre o ponto de vista das consequências religiosas que nos traz, ou continua trazendo para nós, a utilidade, certo, da doutrina dos Espíritos. E o primeiro ponto que ele coloca é: quem terá melhor quinhão na vida futura? Aquele que não crê em coisa alguma ou aquele que, crente das verdades gerais, não admite certas partes do dogma? Essa questão é muito interessante, porque quando nós não admitimos certas partes do dogma, nós admitimos certas outras partes do dogma. E isto é melhor do que nós não crermos em coisa alguma. E o Espiritismo, ele não aceita determinadas colocações, certo? Que a Igreja, de um modo geral, faz. E, além do mais, a vida futura é uma premissa que nega o monoteísmo, certo?
porque a vida futura é aquela que nos promete, de certa forma, que nós seremos recompensados por aquilo que nós fazemos. E nós estaremos sempre sob um manto de amor de Deus, nosso Pai, que ama os seus filhos, e pelas palavras de Jesus, que nenhuma das ovelhas do rebanho do Pai será perdida. O segundo ponto que Kardec coloca é que o protestante e o cismático, isto é, aquele que adota um cisma, que divide, serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista. Então Kardec faz aqui uma relativização, tem que falar devagar, né? Entre aquele que não aceita totalmente alguma coisa e aquele que não aceita nada. É lógico que aquele que tem reservas ou que não aceita determinada coisa é mais próximo da realidade, da verdade, do que aquele que não aceita nada. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Guigino. Num terceiro ponto, ele nos coloca o que não é ortodoxo. Então nós lembramos aqui que ortodoxo é aquele que segue fielmente um princípio, norma ou doutrina. É aquele que vamos dizer assim, bitolado dentro daquilo que ele adota no rigor da palavra. Então é a palavra. Mas faz o bem que pode. Então aquele que não é ortodoxo, aquele que foge dessa rigidez, mas que faz o bem que pode, que é bom e indulgente para com o próximo, leal com as suas relações sociais, deve contar menos com a salvação do que aquele que crê em tudo, mas é duro, egoísta e baldo de caridade, isto é, ausente da caridade. A boa árvore dá bons frutos. Então nós vemos aqui mais uma chamada, certo, que é a argumentação, certo, que é utilizada contra o Espiritismo, que o Espiritismo não é ortodoxo, ele não se prende ao rigor da palavra, ele não adota um princípio, norma ou doutrina que seja, e não arreda daquilo. Ele procura entender, ele procura discutir, ele procura assimilar o conteúdo daquilo que lhe chega para que possa, através disso, pautar os seus atos. E aquilo que ele absorver, ou vier a absorver dentro do Espiritismo, o levará sempre a praticar o bem, a ser bom e indulgente para com o próximo, isto é, cumprir aquilo que Jesus classifica como o mandamento maior, que é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Um outro ponto que Kardec coloca aqui dentro dessa utilidade do Espiritismo é: qual terá mais valor aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs sem a dos deveres da ortodoxia ou a destes últimos sem a da moral? Esse ponto é interessante que a gente pare para refletir a respeito, porque muitas vezes nós nos atemos, certo, à palavra, e essa palavra nos leva a que cometamos iniquidades, isto é, que nos equivoquemos sistematicamente, porque nós interpretamos a palavra de acordo com o nosso alcance, de acordo com aquilo que muitas vezes é dito para nós e que nós aceitamos, né? Então, o que é mais importante? É nós seguirmos aquilo que a ortodoxia, isto é, essa fidelidade à letra, nos coloca, ou que nós realmente nos coloquemos aptos à prática da virtude cristã, isto é,
ao amor ao próximo, sem que nós nos atenhamos, nós nos detenhamos com esses deveres da ortodoxia. Então nós temos que ver sempre o seguinte: o que o Espiritismo nos propõe é sempre nós promovermos o bem. Então existe uma questão, 642 do Livro dos Espíritos. Agora a ordem dos números, não sei se, não me lembro agora se é 642 ou 462 do Livro dos Espíritos, que nos diz que nós somos responsáveis pelo mal que fazemos, pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal decorrente do bem que não fizemos. Então tudo nos leva e nos aponta para a necessidade de promover o bem, de promover o bem, que é uma das características ou uma das virtudes que nós encontramos na caridade, como entendia Jesus, que é a questão 886 do Livro dos Espíritos, que é a benevolência, isto é, fazer o bem sempre a todos. A indulgência, que é entender que o que erra ainda o faz por ignorância ou por necessidades outras suas. E o perdão das ofensas, que nada mais é do que um ato de amor, acima de tudo, e de ajuda, porque o perdão não quer dizer o esquecimento do fato, quer dizer o esquecimento da mágoa, do ressentimento. Então, a benevolência, o praticar o bem, é o início, ou é a primeira colocação que é feita com relação à caridade. Então o Espiritismo prega, acima de tudo, que nós promovamos o bem. É a caridade, é o amor em ação. E nós amemos a nós, amemos ao próximo, para que possamos alcançar este amor a Deus. Então, com essas colocações que versam sobre essa reflexão sobre a utilidade da doutrina dos Espíritos, Kardec fecha o raciocínio, começa a fechar o raciocínio da seguinte maneira: respondi, Sr. Abade, às questões e objeções que me dirigiste, mas como vô-lo disse no começo, sem intenção alguma preconcebida de conduzir-vos às nossas ideias, de mudar as vossas convicções, limitando-me tão somente a fazer-vos encarar o Espiritismo sob o seu verdadeiro aspecto. Se não tivesses vindo, eu não vos teria ido procurar. Porque o Espiritismo é uma doutrina que orienta, que esclarece, que nos mostra caminhos e que nós possamos adotá-los. Então, o Espiritismo, nós costumamos dizer que não nos obriga nem nos proíbe a coisa alguma. Ela nos orienta e nos mostra caminhos. E diz, a opção é sua, é o livre-arbítrio. É a decisão de cada um de nós, é a escolha que cada um de nós faz. Então, Kardec, dentro dessa colocação que ele acabou de fazer, ele nos diz que não é a ideia dele fazer com que esse religioso mude as suas convicções, mas eles, já que foi perguntado, já que foi colocada essa pergunta, que é, na realidade, a transcrição de algo que vigia a época de Kardec, esse antagonismo, essas acusações à doutrina dos Espíritos, faz com que seja esclarecida essa questão. Não quer dizer isso que desprezássemos a vossa adesão aos nossos princípios, caso ela se verificasse. O Espiritismo não faz proselitismo, isto é, não procura converter ninguém, certo? Apenas respeita a crença dos outros, mas deseja que os outros respeitem também as propostas do Espiritismo. Julgamo-nos sempre felizes pelas aquisições que fazemos, as quais têm para nós tanto maior valor quanto mais livres e voluntárias são. Então nós adotamos alguma coisa que dentro da proposta espírita porque
nós entendemos, e quando entendemos, temos a motivação para fazer. Temos o direito de exercer constrangimento sobre quem quer que seja. Nós não só não temos o direito de exercer constrangimento sobre quem quer que seja, como também sentiríamos escrúpulo em ir perturbar a consciência daqueles que, tendo crenças que os satisfazem, não venham espontaneamente ao nosso encontro. Então, é aquilo que nós falamos. Quando nós fazemos o proselitismo, quando nós buscamos a conversão de alguém, nós tiramos uma crença de alguém e muitas vezes colocamos outra que ele não está em condições de entender e, logicamente, de aceitar. Então, nós transformamos aquele em alguém que deixa de ter um apoio, uma orientação que a religião lhe dá. Dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o Espiritismo é estudarem previamente a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão facilmente compreendidos, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias os façam vir. As nossas publicações são feitas no intuito de favorecer esse estudo. Eis aqui a ordem que aconselhamos. E aí vem a orientação de Kardec para que esse estudo possa ser feito dentro de uma sequência. A primeira leitura a fazer-se é a deste resumo, que apresenta o conjunto e os pontos mais salientes da ciência. Então, nós vemos aqui que aquele que deseja ter um primeiro contato com a doutrina dos espíritos deve ler, em primeiro lugar, esta obra que nós estamos aqui comentando, porque ela é uma obra de fácil entendimento, não é tão grande e proporciona o conhecimento básico do que a doutrina nos apresenta. Nessa rápida exposição, esforçamos-nos para indicar aqueles pontos que eram controvertidos e que, pela necessidade à época, mereciam um esclarecimento. Se desta leitura nascer o desejo de continuar, após ler, então, o que é o Espiritismo, deve-se ler o Livro dos Espíritos, onde os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Então, isso daqui nós vemos esta colocação também, podemos encontrar na Revista Espírita de janeiro de 1858. Então, após, nós vemos então que aqui dentro desta sequência também é colocada depois, isso aí foi uma inserção que a própria FEB fez, porque a época da publicação desta obra que nós estamos comentando, só existia, na realidade, o Livro dos Espíritos, e então foi publicada essa obra, o que é o Espiritismo. Mas se nós fizéssemos adotar numa sequência para o conhecimento da proposta espírita, além de começarmos por essa obra, o que é o Espiritismo, nós podemos seguir, se quisermos conhecer mais, pegarmos o Livro dos Espíritos, e hoje em dia já disponível para todos nós, apesar de serem posteriores a esta obra que nós estamos comentando, pegar o Livro dos Médiuns para a parte experimental, destinada a servir de guia aos que desejarem operar por si mesmo, como os que quiserem compreender os fenômenos. A doutrina dos espíritos veio através da comunicação entre os dois planos da vida. Então, através de comunicações de revelações pela mediunidade. Então, aqueles que quiserem desenvolver um conhecimento maior a respeito do que seja a mediunidade, devem procurar o Livro dos Médiuns. Vem depois as diversas obras onde são desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. E, finalmente, nós temos ainda a Gênese, que foi a última obra que foi publicada por Allan Kardec, compondo, então, a codificação espírita. Então, com essas colocações, nós terminamos o primeiro capítulo desse diálogo, dos 3 diálogos que nós
aqui comentamos, e no próximo encontro nós começamos com perguntas e respostas ou observações preliminares, noções elementares do Espiritismo, que são 104 colocações ou observações sobre a proposta do Espiritismo. Então aguardemos com ansiedade o nosso próximo encontro, quando nós iniciaremos as noções elementares do Espiritismo. Até lá, se Deus quiser, Ele há de querer. Muita paz para todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos. Esperamos que tenham tido uma semana de paz, de progresso. No programa anterior, nós iniciamos o estudo da matéria de título Perpetuidade do Espiritismo, publicada por Kardec no exemplar de fevereiro de 1865 da Revista Espírita. Nela, Kardec, mais uma vez, ressalta que o Espiritismo não era uma escola filosófica baseada numa opinião pessoal, nem dele, nem de quem quer que fosse, porque isso não garantiria a estabilidade. O Espiritismo é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores que a ditaram em pedaços em mais de 1000 lugares do mundo ao mesmo tempo, através de médiuns que não se conheciam uns aos outros. Coube a Kardec fazer a codificação disso, examinar essas milhares e milhares de mensagens e tirar delas, aplicando o princípio da concordância universal, justamente os conceitos, os princípios doutrinários, explicitando a doutrina dos espíritos, não dele. Também na matéria do programa anterior, Kardec ressaltou que o Espiritismo repousa sobre um fato importantíssimo, o da comunicação entre o mundo visível e o invisível. Ora, um fato, diz Kardec, não pode ser anulado pelo tempo. Um fato é um fato. E principalmente, também a gente viu no programa anterior, há uma vantagem muito grande nesse particular, porque este fato da comunicação entre os encarnados e os desencarnados, ele pode ser constatado por qualquer pessoa, não é preciso ser cientista para dialogar com os espíritos e poder, então, tirar essas conclusões. É um autodidatismo fácil de realizar, evidentemente por pessoas sérias, fazendo reuniões sérias com médiuns sérios. Se for para fazer reunião de qualquer maneira com pessoas que não estão com nenhum interesse em buscar conhecimento, aí fica difícil. Ainda no programa anterior, Kardec fala sobre as consequências morais do espiritismo no indivíduo e na sociedade. Vamos ler aqui a frase em que ele afirma isso. Pela certeza que o espiritismo dá do futuro, muda a maneira de ver e influi sobre a moralidade, sufocando o egoísmo,
modificará profundamente as relações sociais de indivíduo a indivíduo e de povo a povo. Nós estamos nos lembrando agora que há uma pergunta em O Livro dos Espíritos em que se indaga qual é o maior vício que assola a humanidade. A resposta foi interessante. Pesquisai e verificareis que o egoísmo está na raiz de todos os males da humanidade. E o Espiritismo, pelos esclarecimentos que traz, descortinando o mundo espiritual, mostrando a vida após a morte e demonstrando de maneira cabal a lei de causa e efeito que dá a cada um segundo as suas obras, ele faz com que a pessoa faça uma transformação, realize uma transformação moral muito séria e muito positiva, ao entender, compreender, sentir e adquirir a certeza da imortalidade, da comunicabilidade, enfim, do progresso eterno. A criatura realmente se torna uma outra pessoa e passa a combater todas as suas imperfeições e as suas inferioridades. Vamos então dar prosseguimento ao estudo da matéria de título Perpetuidade do Espiritismo, publicada por Kardec no exemplar de fevereiro de 1865. Mas, dirão, ao lado dos fatos tendes uma teoria, uma doutrina. Quem vos diz que essa teoria não sofrerá variações? Que em alguns anos a de hoje será a mesma? Sem dúvida, ela pode sofrer modificações em seus detalhes, em consequência de novas observações. Mas, uma vez adquirido, o princípio não pode variar, e menos ainda ser anulado. Eis o essencial. Dissemos que o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência de observação. É o que faz sua força contra os ataques de que é objeto e dá a seus adeptos uma fé inquebrantável. Todos os raciocínios que lhe opõem caem diante dos fatos, e esses raciocínios têm tanto menos valor aos seus olhos quanto mais os sabem interessados. Em vão lhe dizem que isto não é, ou é outra coisa. Respondem: não podemos negar a evidência dos fatos. Se apenas existisse uma, poder-se-ia pensar numa ilusão. Mas quando milhões de indivíduos veem a mesma coisa em todos os países, conclui-se logicamente que são os negadores que se iludem. Mais uma vez, queridos irmãos, Kardec ressalta o fato de que o Espiritismo é uma ciência de observação. A sua força está justamente porque ela se baseia em fatos esses que ocorreram, nós vamos sempre repetir isso aqui. Ao mesmo tempo, em mais de 1000 lugares no mundo inteiro, nos quais os espíritos superiores davam mensagens apresentando pontos doutrinários, princípios doutrinários, realizando fenômenos físicos, dando mensagens de cunho moral, enfim, revelando essa doutrina que Kardec depois
trabalhando em cima dessas informações, é que consolidou a doutrina, transformou aquelas informações aparentemente esparsas naquilo que verdadeiramente elas eram, uma doutrina estruturada, uma doutrina completa. E nós vamos ressaltar no trecho que acabamos de ler, que justamente essa forma de construção da doutrina e a essência do seu ensino moral, do seu ensino ético, dão ao espírita realmente uma fé inquebrantável, que não é uma fé baseada em esperanças ou em suposições, é uma certeza apoiada em fatos. E vamos ler novamente o trecho final que há pouco nós lemos. Se apenas existisse uma dessas manifestações, poder-se-ia pensar numa ilusão. Mas quando milhões de indivíduos veem a mesma coisa em todos os países, conclui-se logicamente que são os negadores aqueles que se iludem. Vamos continuar o estudo da matéria Perpetuidade do Espiritismo, inserida por Kardec no exemplar de fevereiro de 1865 da Revista Espírita. Continua o codificador. Se os fatos espíritas não tivessem como resultado senão satisfazer a curiosidade, por certo só causaria uma preocupação momentânea, como tudo que é inútil. Mas as consequências que deles decorrem tocam o coração, tornam as pessoas felizes, satisfazem as aspirações, preenchem o vazio minado pela dúvida, projetam luz sobre a temível questão do futuro. Ainda mais, neles se vê uma causa poderosa de moralização para a sociedade. Elas têm, pois, um grande interesse. Ora, não se renuncia facilmente ao que é uma fonte de felicidade. Certamente não é com a perspectiva do nada, nem com a das chamas eternas, que afastarão os espíritas de suas crenças. Mais uma vez, Kardec fala a respeito do fato de que a doutrina espírita se baseia nesses acontecimentos todos que ocorreram pelo mundo afora ao mesmo tempo, etc, etc. De tanto repetir, a gente acaba ficando até um pouco cansativo. Mas nós temos que ressaltar essa origem do espiritismo, que é uma origem completamente diferente de toda e qualquer outra corrente de pensamento existente na humanidade. A doutrina espírita foi revelada por espíritos superiores ao mesmo tempo em mais de 1000 lugares do mundo inteiro. Nós vamos ler um trechinho, repetir a leitura de um trechinho no texto que acabamos de ler. As consequências que deles decorrem, isto é, dos fatos e daquilo que os espíritos vieram trazer, tocam o coração, isso é importante. Não é uma ciência fria, não é uma ciência que não tem uma conotação humana, não. Tocam o coração, tornam felizes as pessoas, satisfazem aspirações, preenche o vazio minado pela dúvida. A pessoa tem uma dúvida atroz a respeito da vida após a morte. Com a morte do corpo, acaba, não acaba, se dilui no todo, vai para as chamas do inferno. Então aí a doutrina espírita demonstra com fatos a vida após a morte. Então preenche esse vazio relativo ao futuro após a morte do corpo. Projetam luz sobre essa questão do futuro. E ainda mais,
o Espiritismo através dos seus princípios éticos e morais são uma poderosa causa de moralização para a sociedade. A pessoa que sinceramente se volta para a doutrina espírita, ela realmente se torna uma pessoa melhor. Ela passa a se comprometer com a fraternidade, com os seus irmãos de caminhada na Terra. O espírita não, qualquer pessoa. O espírita sincero, convicto, ele vê em todas as pessoas indiscriminadamente irmãos perante Deus. Ele se compromete verdadeiramente com a fraternidade, com o amor ao próximo, com a caridade, com o serviço no bem. Enfim, realmente, se ele se dedica, se ele entende a doutrina, a mensagem de crescimento espiritual que ela traz, ele realmente passa a ser uma pessoa diferente, que contribui de maneira muito positiva para a melhoria da sociedade. Continuemos então ao estudo da matéria A Perpetuidade do Espiritismo, inserida por Kardec no exemplar de fevereiro de 1865 da Revista Espírita. O Espiritismo não se apartará da verdade e nada terá a temer das opiniões contraditórias, enquanto sua teoria científica e sua doutrina moral forem uma dedução dos fatos, escrupulosa e conscienciosamente observados, sem preconceitos nem sistemas preconcebidos. É diante de uma observação mais completa que todas as teorias prematuras e arriscadas, surgidas na origem dos fenômenos espíritas modernos, caíram e vieram fundir-se na imponente unidade que hoje existe e contra a qual não se obstinam senão raras individualidades que diminuem dia a dia. As lacunas que a teoria atual pode ainda conter encher-se-ão da mesma maneira. O Espiritismo está longe de haver dito a última palavra quanto às suas consequências, mas é inquebrantável em sua base, porque esta base está assentada nos fatos. Reparem, queridos irmãos, que nesse trecho Kardec fala que houve opiniões contraditórias que não deveriam ser temidas. Por quê? Porque a doutrina, ela foi deduzida de fatos de maneira escrupulosa e consciente, sem preconceitos nem sistemas preconcebidos. Então foi uma abordagem científica feita relativamente aos fatos que ocorriam. Esse cuidado com o trato dos fenômenos espíritas tem que existir sempre. Infelizmente, há pessoas crédulas que vão a reuniões nas quais se diz que espíritos superiores estão se manifestando, e a pessoa vai ali ingenuamente, docilmente, sem espírito crítico, sem espírito científico, e às vezes ou quase sempre não é espírito superior coisa nenhuma. São espíritos, às vezes galhofeiros, que se valem da credulidade daquela pessoa para trazer a ela de informações inadequadas, quando não existe por trás de tudo isso, até infelizmente, a ação de pessoas com interesses pessoais, muitas vezes até interesses de ordem material, financeiro, etc. Então, quando alguém quiser estudar a doutrina espírita, procure um centro espírita sério, procure estudar as obras básicas da doutrina. Toda e qualquer doutrina, seja ela qual for, o início do estudo dela tem que ser pelas obras básicas. Então nós recomendamos que sejam estudadas essas obras, a fim de que alguém realmente possa ter conhecimento do espiritismo.
E no último parágrafo da matéria Perpetuidade do Espiritismo, inserida por Kardec no exemplar de fevereiro de 1865, assim se desenvolve: que os espíritas, pois, nada receiem, o futuro lhes pertence, que deixem os adversários se debaterem sob a opressão da verdade, que os ofusca, porque toda denegação é impotente contra a evidência, que inegavelmente triunfa pela própria força das coisas. É uma questão de tempo, e neste século XIX o tempo marcha a passos de gigante sob o impulso do progresso. E foi isso que aconteceu, queridos irmãos. Hoje nós estamos já em 2015 e a doutrina cada vez mais difundida, cada vez mais divulgada. Por quê? Porque é uma doutrina voltada para o bem, uma doutrina voltada para o amor, uma doutrina voltada para a evolução, para a ética, para a moral, e uma doutrina, sim, além do mais, baseada em fatos, e que dá à criatura a certeza da sua própria imortalidade, da sua individualidade ao longo da eternidade. Ela cada vez mais tem que se fortalecer, porque ela dá às pessoas esse esclarecimento, essa segurança, essa certeza do futuro e essa vontade de ser melhor, de vencer as suas inclinações mais, de procurar verdadeiramente estar em meio à sociedade, se entendendo com os seus irmãos de caminhada, compreendendo as pessoas, tendo boa vontade com as pessoas, em tudo aquilo que puder, ajudar aqueles que sofrem, aqueles que estão a braços com provas, com expiações, enfim, este conteúdo ético-moral da doutrina espírita realmente garante que ela, como doutrina, cada vez mais se fortaleça, e os seus adeptos, como indivíduos, cada vez mais também se fortaleçam, se esclareçam e continuem a caminhada voltados para o bem, para o amor, para a caridade. Chegamos ao final do nosso programa, queridos irmãos. Vamos então encerrá-lo, desejando a todos uma semana de muita saúde, de muita paz, de muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.